Quero saudar a amada igreja por esse momento muito importante para todos nós. Estou feliz pelos irmãos que estão aqui acompanhando de Itamaraju, na Bahia, e estamos felizes por aqueles que estão nos acompanhando também lá em Sergipe, Bahia, Sergipe, e muito mais ainda, né? Até do Espírito Santo, de Cariacica, nós temos também o nosso amigo Gilmar e muitos que estão lá assistindo também conosco, sua família. Deus seja louvado. E que a gente percebe também até Irecê, na Bahia, né? Olha que coisa boa. Deus seja louvado. O alcance da sua palavra. Estamos exatamente no início da semana que é chamada Paixão de Cristo. E com base nesse tema que devemos explorar, restaurados em Cristo, que possamos verdadeiramente sentirmos o quanto Deus, Ele é poderoso para restaurar a nossa vida por completo. Por isso, nesse exato momento, antes de abrirmos a palavra do nosso bom Deus, eu quero que você feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, soberano Pai e Senhor, os nossos olhos estão fechados, mas o nosso coração está aberto, a nossa mente também, porque queremos ouvir a Tua palavra, queremos absorver os Teus conselhos e colocá-los em prática. Atua, Senhor, poderosamente em cada ouvinte desta noite e durante toda esta semana, e verdadeiramente tudo venha somar para o nosso fortalecimento espiritual e pelo avanço da pregação do Teu Evangelho. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, é uma experiência marcante na vida de todos nós, e nós precisamos desfrutar o que esse texto tem a dizer a cada um de nós. Domingo de Ramos, aplausos da multidão e as lágrimas do rei. O que nós poderíamos absorver nesse exato momento com essa mensagem? Por isso, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28, nos diz o seguinte. Tem um título aí, A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe, ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Oh, que coisa linda, né? O Senhor precisa dele. E o verso 32 diz mais ainda, e indo os que foram mandados, acharam-se segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? E responderam, porque o Senhor, o que, igreja? Precisa dele. Esse é um texto que foi repetido aqui por 2 vezes, mas que tem um enfoque muito forte. Você tem que entender nesta noite que Deus precisa de você. Assim como Ele precisou daquele jumentinho. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi na introdução. Jesus, Ele estava indo para Jerusalém.
Ele queria entrar em Jerusalém. E se você observar claramente essa questão da entrada em Jerusalém, era uma meta que Jesus tinha, e essa meta, hoje ela é vivenciada também, trazendo para os nossos dias. Assim como Jesus tinha a meta de entrar em Jerusalém, ele tem também a meta, ele tem um objetivo de entrar na sua mente e em seu coração. Ou melhor dizendo, na nossa mente e no nosso coração. Amém, igreja? Coisa linda, Deus seja louvado. E quando deve acontecer isso? Que oportunidade era essa? O texto é bem claro dizer que ali era a última semana de Jesus Cristo em vida antes da sua crucifixão. A última semana. Querido, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Jesus só tinha uma semana de vida. As pessoas não sabem quanto tempo ainda irão viver. Nem eu, nem você. Mas a questão é o seguinte: o que é que você está fazendo com os últimos dias da sua vida? O que você está fazendo? Jesus, ele aproveitou aquela última semana para exatamente fazer uma obra perante os seus discípulos e os moradores de Jerusalém, a todos que ali estavam. E para você entender basicamente essa questão da chegada a Jesus, o rei Jesus, conta-se até uma lenda. Essa lenda, ela veio de lá da antiga vila na Espanha, onde um rei estava chegando à vila. Aquela vila era uma vila de pessoas pobres, mas eles iriam receber o ilustre rei. E todo mundo que recebe uma visita quer servir algo. E alguns deles tinham plantações de uva e fazia ali os seus vinhos. E os vinhos eles guardavam com muito carinho. E a nota diz claramente que a população foi convocada para que cada morador trouxesse uma jarra trazendo o seu melhor vinho e colocasse num barril onde teria uma torneira para que o rei, quando chegasse, ali exatamente pudesse experimentar o melhor vinho daquela vila. E não é que a população toda, todo o vilarejo apareceu com o seu vasilhame trazendo o seu vinho para colocar dentro do barril. Mas só que um deles, podemos dizer assim, um deles teve a ideia seguinte: se todo mundo vai levar a jarra com o vinho, eu vou levar o meu, levar água. Todos vão jogar o vinho e eu jogando minha garrafa de água, não vai fazer diferença nenhuma. E assim foi. Fizeram a fila e todos, um por um, foi levando o seu vinho, subia a escada e derramava sobre o barril. Uma garrafa, duas, todos terminaram. Então, o barril ficou cheio. E agora estava chegando, quem estava vindo? O rei. O rei, quando estava vindo, e alguém deu uma caneca para ele, uma taça, um cálice de prata bonito, disse: rei, prove agora o melhor vinho. E quando o rei pegou aquela taça e colocou na torneira e abriu e encheu a taça, quando ele bebeu, tinha gosto de quê, igreja? Água. Só tinha água. Naquela vila, todo mundo guardou o melhor para si. Ninguém teve coragem de dar o melhor vinho para o rei. Que lição você pode tirar? Jesus está esperando o nosso melhor. Ele estava entrando em Jerusalém e ali, entrando para morrer por mim e por você, por todos nós, mas tinha algo ali que deveria ser questionado: como ele seria tratado, como ele seria recebido.
E o texto é bem claro: o Rei Jesus está vindo. O Rei Jesus está vindo. Naquela trajetória, entrando em Jerusalém, tinha algo muito especial. As pessoas faziam ali, ele foi recebido, ele foi homenageado, ele foi recebido com muitos louvores, ele foi recebido com aplausos, um desfile, roupas foram colocadas na estrada para que ele pudesse passar. Imagine você os gestos alegres, os galhos de palmeira e a agitação, a alegria do povo em receber Jesus. Agora eu paro e faço a comparação com vocês. Qual a diferença em receber o rei naquela vila e a diferença em receber Jesus Cristo em Jerusalém? Ali exatamente na vila, o rei da lenda, né? O povo não conhecia o rei. Verdade isso? O povo não conhecia o rei. O rei estava indo pela primeira vez naquela vila. Ele não conhecia. Quando você não conhece, você tem dificuldade de amar. A gente só ama a quem nós conhecemos. Aí é que está a diferença. Exatamente, o rei foi recebido com água, em vez de dar o seu melhor vinho, porque o povo não o amava. O povo não o conhecia. E no caso de Jesus Cristo foi recebido com toda a honra, com toda a alegria, com todo o louvor, porque o povo o quê? Conhecia Jesus Cristo. Jesus estava sendo conhecido pelo povo. Além de ser conhecido pelo povo, o povo também o quê? Amava Jesus. Aí é que está a diferença. Para você receber alguém, você precisa amar. Hoje pela manhã eu tive a alegria de receber um amigo, há 19 anos, né, que estávamos sem nos ver. Ele passou por aqui hoje e a gente foi uma festa lá em casa hoje pela manhã. Ele lá é o de Cariacica, que está até nos assistindo aqui, Gilmar. Então foi uma festa hoje de manhã, porque nós já nos havíamos conhecidos e nós nos amamos assim como verdadeiros amigos. Até eu fiz uma Bíblia, uma dedicatória, né? Na dedicatória na Bíblia, botei: há amigos que é mais chegado do que um irmão. E ele mandou agradecer: pastor, amei a Bíblia. Queridos, que você possa nesta noite e durante essa semana conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. E quando você conhece Jesus, você começa a amá-lo. Isso é um ponto muito importante. E o texto lá em Zacarias 9:9 diz que Jesus, ele estava sendo ali já anunciado até no profeta Zacarias, onde é bem claro dizendo, 9:9, alegre-se muito Jerusalém. Já estava ouvindo uma profecia que estava sendo anunciada. Em Zacarias 9:9 diz, alegre-se muito Jerusalém, o rei vem a você. O rei está vindo. Jesus não estava entrando em Jerusalém em vão. Ele tinha um objetivo, ele queria alcançar pessoas. Como hoje também. E durante essa semana, Jesus está vindo para encontrar comigo e com você. Amém? Então, Zacarias vem cá, alegre-se muito Jerusalém, o rei vem a você. E vem montado aonde? No jumento. É uma profecia que foi cumprida exatamente no Novo Testamento. Foi anunciada no Velho e cumprida no Novo. Os reis terrestres, após uma guerra, os reis terrestres, quando eles eram vitoriosos numa guerra, eles entravam na cidade desfilando num cavalo de puro sangue. Um cavalo era o melhor cavalo que os reis entravam, quando eles entravam para celebrar a vitória. Encontrar-se com Jesus Cristo. Jesus Cristo não entrou no melhor cavalo. Jesus Cristo entrou em Jerusalém, em um jumento. Olha que coisa linda, né?
Que coisa linda demais. Diz até que Júlio César, quando ele retornou a Roma, em 45 a.C., ele preparou uma carruagem de ouro. Olha para aí, uma carruagem de ouro puxada por 40 elefantes. Olha que pompa. Às vezes o homem quer cada dia sobressair, quer se exaltar, quer se elevar. Enquanto o próprio Cristo, o Filho de Deus, teve a grande alegria de entrar em Jerusalém com humildade. A humildade precede a honra. Deus seja louvado por isso, amados. Aqui nós podemos ver claramente uma lição muito pessoal. Qual é uma lição que eu posso tirar aqui? Mais uma de tantas lições que nós podemos ver. No versículo 31 a 34, aí tem uma frase que aqui a gente destaca, que quer dizer o seguinte. 31 a 34. Se alguém vos perguntar por que soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Com isso, você poderia dizer, mas o Senhor vai precisar de um jumento? Eu tenho algo melhor para ele, mas é um jumento mesmo que ele quer? A pergunta era essa, né? Para que ele quer um jumento? Eu tenho um cavalo com puro sangue, né? Um cavalo vibrante. Ele disse, não, eu não quero. Ele quer o jumento. Então, a frase que eu posso deixar para vocês, mesmo que você se sinta insignificante, mesmo que você se sinta a menor pessoa deste mundo, Deus quer te usar. É lindo isso, querido? Isso é forte, isso é importante. Muitas das vezes nós estamos na igreja e alguém diz assim, não, coloque outra pessoa para cantar, tem gente que canta melhor do que eu, coloque outro para pregar, outro prega melhor do que eu. Deus está dizendo a você e a mim nesta noite, Deus quer usar a você. Ali claramente estava dizendo, faz assim, Jesus assim, por que você quer esse jumento? Por que você está soltando esse jumento? Por que você quer esse jumento? Porque o Senhor, é bíblico, está na Bíblia, porque o Senhor precisa dele. Essa semana, queridos, você que está nos ouvindo, você que é nosso amigo, você que está estudando a Bíblia conosco, saiba que Deus tem um plano na tua vida. Não se menospreze, não se rebaixe. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Amém? E o texto ainda avança. Eu achei mais interessante ainda, é que no versículo 29, quando Jesus mandou levar esse aviso, dar essa informação que Jesus precisava desse jumento, diz que Jesus usou uma técnica muito boa que nós devemos usar também hoje. Aí diz que o quê? Que junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou quantos discípulos? Quantos, igreja? Quantos? 2. O que isso quer dizer? Jesus enviou 2 discípulos para levar a mensagem. Hoje a igreja tem que ser dividida em duplas missionárias. É um animando o outro. A mensagem de salvação, a mensagem de utilidade, a mensagem de valorização, ela é dada exatamente através da dupla missionária que Deus tem chamado. Você, durante a Semana Santa, na Semana do Calvário, pense com quem você vai evangelizar, com quem você vai estudar a Bíblia, quem vai ser seu parceiro, sua parceira no estudo da Palavra de Deus. Queridos, isso é bom, isso é importante. E através desse trabalho, através do ministério de Cristo, muitos foram alcançados. Amém? Quem foram os alcançados? Quem estava cego, passou o quê? A ver. Quem estava mudo, passou o quê? A ouvir. Quem estava coxo, quem estava aleijado, começou a andar perfeitamente. Glória a Deus, querido. Aquela entrada triunfal, aquele cortejo, eram de pessoas que haviam experimentado o poder de Deus. E você pode ver claramente nesse contexto, que muitas das vezes as pessoas estão na igreja do Senhor,
mas não estão com o Senhor da igreja. Aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam com o Senhor. Eles conheciam o Senhor, tinham experimentado o Senhor, tinham um comprometimento com Ele. Havia experimentado a bênção. Então, amados, você nessa semana tem o privilégio de conhecer mais Jesus e se aproximar dele. Amém? Ali tinha cegos, mudos, coxos, todos foram curados, atendidos, viúvas e órfãos. E incrível que pareça, algo que eu vou dizer agora que vocês talvez não saibam. Ali tinha até um ressuscitado. Você poderia me dizer quem é esse ressuscitado? Quem estava puxando o jumentinho? Quem estava ali segurando o jumentinho com Jesus no lombo ali? Ali estava um ressuscitado. Era o Lázaro. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 401, deixa bem claro, dizendo que Lázaro, aquele que fora ressuscitado, estava ali conduzindo o jumentinho naquela entrada triunfal. Oh, querido, isso é lindo, isso é maravilhoso, você contemplar. Se Jesus está fazendo a obra na sua vida, você tem que se apegar a Ele, se junte a Ele, não se afaste dEle. Se eu estou falando nesta noite para alguém que se afastou do Senhor, está longe do Senhor, volte para Ele. Se você está passando por provações, dificuldade, é em Cristo que você vai se reerguer. Amém? O povo gritava, o povo cantava, o povo dava louvores, os milagres. E algo que mais me chamou a atenção agora. O povo estava clamando, gritando, louvando. Tudo isso como igreja? Publicamente. Às vezes é fácil. Qual o lugar mais fácil de ser cristão? Qual o lugar mais fácil de ser cristão? Na igreja. É isso ou não é? Queridos, eles aqui estavam publicamente. Estavam em praça pública, dizendo Jesus era tudo para ele. Era Jesus que estava cada dia mais operando neles. Amém, igreja? Oh, coisa linda. E é interessante que no versículo 39, Lucas 19, verso 39, os fariseus ficaram incomodados, ficaram irritados. Toda vez, querido, que você se prontifica a louvar a Deus, a entregar sua vida a Deus, para dizer que Jesus é o Senhor, as pessoas ficam irritadas, alguns ficam irritados, e aqui eram os fariseus, e os fariseus no verso 39, eles pediram para Jesus repreender os discípulos e para repreender o povo. Olha, incrível, né? Senhor, manda esse povo parar de gritar, manda esse povo de estar aí fazendo esse barulho todo, repreenda, Senhor. Jesus falou bem claro no versículo 40, se esse povo parar de falar, se esse povo parar de louvar, se esse povo parar de adorar, quem é que vai assumir? As pedras clamarão. Queridos, Deus quer usar você. Se você não permitir Deus te usar, Deus vai usar outras pessoas. A oportunidade é minha e sua. Então, essa semana, Deus quer restaurar a tua vida. Não deixe essa oportunidade passar. E diz claramente nesse texto aí, você tem uma lição que você precisa entender. Não permita, olhe bem, não permita que ninguém desencoraje você de louvar e adorar a Deus. Amém? Não permita que seu pai tire seu ânimo, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Ninguém tem que ter acesso à sua vontade e ao seu desejo de se entregar totalmente a Jesus Cristo. Essa semana é uma semana da entrega. E Deus é Deus poderoso, Deus é o Deus Pai, que está esperando a mim e a você, para que você possa entender isso. Não permita que ninguém desencoraje você de continuar louvando e adorando a Deus. Amém? Deus seja louvado. A segunda parte dessa aplicação que eu quero tirar,
está aí no versículo 41. Lucas 19, 41. Diz que quando Jesus ia chegando, ele viu a cidade. E vendo a cidade de Jerusalém, o que foi que aconteceu, igreja? Jesus chorou? E Jesus chora? Jesus chorou, querido. Jesus chorou quando entrou na cidade. A pergunta é, por quê? Por que Jesus chorou? Você te lembra de algum outro momento que Jesus tenha chorado? Quem lembra aí? Alguém lembra? Jesus chorou na morte de Lázaro. Muito bem, certo. Mas eu quero me deter agora na morte de Lázaro. Qual a diferença do choro de Jesus Cristo na morte de Lázaro para o choro na entrada de Jerusalém? Tem alguma diferença? Sim, tem a diferença. O choro na entrada, na morte de Lázaro, foi um choro silencioso. Jesus chorou porque as pessoas estavam com o coração de pedra. E Jesus nessa hora desceu o quê? Lágrimas no seu rosto. Só desceu lágrima. Ele não abriu a boca. Ele apenas chorou. A lágrima correu dos seus olhos. Chorou. E esse choro agora na entrada triunfal, quando ele foi entrando em Jerusalém? O relato diz que esse choro não foi um choro silencioso. Jesus chorou alto. Jesus chorou o lamento. E às vezes sentiu um aperto forte no coração, que ele não conseguiu ficar em silêncio. Porque ele viu duas situações ali na cidade, que às vezes nós estamos vendo hoje em nossos dias. Que duas situações? Jesus chorou, porque ele viu ali, em Jerusalém, cristãos, seguidores dele, que tinham uma crença superficial. Queridos, quando o líder chega na igreja e vê que a igreja tem líderes superficiais, a tendência é chorar. O que é uma crença superficial? É pessoas que vêm para a igreja com segundas intenções. As pessoas estavam vindo ali para Jerusalém, não era para adorar a Deus, mas era para vender, para fazer comércio. Os cambistas, ali também que tinha os cambistas que Jesus teve que expulsar esses cambistas. Estavam fazendo da casa do Senhor o quê? Um comércio. A casa de Deus é para adoração. E muitas das vezes as pessoas vão para a igreja, e aí, eu estou com encomenda, o que você vai comprar? Você não vai comprar hoje não? Você não fez o pedido hoje? Querido, a casa de Deus é casa de adoração. Jesus é bem claro em dizer ali que as pessoas estão indo para a igreja com outros interesses. Eu estou indo para a igreja para conseguir uma namorada. Eu quero ir para a igreja para conseguir um namorado. Eu estou indo para a igreja para conseguir um esposo, uma esposa. Querido, nessa não é a sua intenção. Buscar em primeiro lugar o que, igreja? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas que você necessita? Serão o quê? Acrescentadas. Querida igreja, que você possa entender que você precisa não ter uma crença superficial. Seja uma crença profunda em Deus. E Ele está dizendo aqui para mim e para você, que ali existiam muitas pessoas que eram desonestas. Pessoas que tinham uma linguagem profana. Era crente apenas dentro da igreja, mas dentro de casa maltratava a esposa, o esposo, os filhos. Comprava e não pagava. Queridos, que nós sejamos puros. Se você não tem uma vida reta, uma vida correta perante Deus, Jesus chora. E a segunda maneira, a segunda certeza que Jesus chorou, era a cegueira espiritual. Quando Jesus percebe que no meio do seu povo tem pessoas que estão cegos espiritualmente, ele chora. O que é um cego? O cego é aquele que não enxerga. Às vezes Jesus está ali e as pessoas não estão vendo. Entram na igreja ocos e saem vazios. Tem gente assim? Tem. Deus está dizendo a mim e a você que você não seja um cego espiritual. Entre na igreja e veja o Senhor.
Isaías falou isso claramente. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Veja o Senhor. E essa semana, através dessas mensagens de restauração, você precisa ver o Senhor. Deus quer tirar toda e qualquer cegueira da sua vida. Que você possa reconhecer isso. Eles não enxergavam que Jesus era o Messias. Eles não enxergavam que Jesus era o Salvador. E nós precisamos, querido, entender isso. E dentro do contexto, eu quero dizer para vocês o seguinte: eles queriam também que Jesus expulsasse os romanos de Jerusalém. Eles achavam que se Jesus viesse para Jerusalém e expulsasse os romanos, teria paz em Jerusalém. Seria isso, queridos? Vocês acham que seriam isso? Será que só tirar os romanos, o poder romano de Jerusalém, será que exatamente a paz chegaria? É assim que chega a paz? Não, de maneira alguma. Queridos, quem é a única pessoa que nos pode dar paz? Quem é? Quem responde? Jesus. Só Jesus. Só Jesus nos dá paz. E esse texto é bem claro em dizer: somente em Jesus temos paz. E paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de problemas. Você pode estar vivendo uma guerra. Você pode estar vivendo um grande conflito. E você pode ainda ter paz. Você pode estar cheio, sobrecarregado de problemas. Mas você ainda consegue ter paz. Porque paz é Jesus Cristo na mente e no coração. Por isso, amados, o versículo 44 eu encerro dizendo aqui o seguinte: e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes, olha aí, não reconheceste o quê? A oportunidade da tua visitação. A oportunidade chegou a mim e a você. Aproveite essa oportunidade. Eles não souberam aproveitar a última chance que eles tinham com Jesus Cristo naquela semana. Muitos souberam aproveitar a semana da paixão. E agora a oportunidade é sua de saber aproveitar a semana que Deus está preparando para mim e para você. Amém? Faça diferente, faça diferente. O rei está vindo. O rei quer entrar na sua vida. E ele diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entrarei. Olha que coisa ali. E cearei com ele. Coisa linda, querido. O rei quer entrar na sua mente, em nossa mente e em nosso coração. Você tem que permitir isso. Eis que estou à porta e bato. Que você permita a Deus entrar. Ele entrou em Jerusalém e abençoou a muitos. E muitos desperdiçaram, rejeitaram a bênção. Mais uma vez Jesus está vindo a você. E que você não desperdice. Que a sua família não desperdice. Acompanhe cada noite e sinta Deus falar com você. Existe um hino chamado Deixe Entrar o Rei da Glória. Deixe entrar o Rei da Glória. Abre-lhe o quê? O coração. E você vai obter a salvação. Querido ouvinte, que você possa a cada dia permitir Deus entrar na sua vida. Ele quer entrar, lhe abençoar e lhe abençoar com a salvação. Ouça esse hino e deixe Deus falar mais uma vez na sua vida. (169) 169. Deixe entrar o Rei da Glória. Ouve a voz, Jesus te chama. Volve já, ó
quem te ama. É Jesus teu Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória. Abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória. Vais obter a salvação. Os prazeres do pecado não trarão conforto, paz. Só Jesus, o Mestre amado, tua alma satisfaz. Deixa entrar o Rei da Glória. Abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória. Vais obter a salvação. Hoje ainda a graça existe para ti, ó pecador. Deixa teu viver tão triste. Vem agora ao Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória. Abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória. Vais obter a salvação. Amém, igreja? Amém. Eu tenho uma satisfação muito grande, uma gratidão enorme, porque eu entrei aqui em Itamaraju. E eu fui bem recebido aqui em Itamaraju. Assim como Jesus também foi recebido em Jerusalém, eu fui recebido aqui em Itamaraju, muito bem recebido pelo distrito de Itamaraju e distrito também de Vale do Ouro. Deus seja louvado. E agora eu estive lá em Sergipe, e ali na colônia 3 ali, também fui bem recebido pelos amados irmãos. E é sempre bom você chegar e ser bem recebido. Estive lá também em Irecê, fui bem recebido. Olha que coisa boa. Tantos lugares, tem até pessoas de Salvador assistindo também aqui essa live. Deus seja louvado por todos os lugares por onde eu passei aqui na Bahia. Aqui eu trabalhei em todos os campos da Bahia e agora estou indo para Sergipe e completará lá 100% da União Leste Brasileira, né? BA de Bahia, SE de Sergipe. É a base, né? A base pastoral. Deus seja louvado. Então, eu louvo a Deus porque você tem nos acompanhado e vai continuar acompanhando essa semana. Amanhã, mais uma vez, a palavra de Deus será exposta e que você possa cada vez mais sentir Deus entrar na sua vida. Ele entra na mente e no coração. Se é seu desejo, coloque sua mão direita sobre o seu coração, se você quer que Jesus entre na sua vida. Querido Deus, soberano Pai e Senhor, louvamos o teu nome, porque Jesus não fica parado. Jesus quer entrar em cada mente e em cada coração, e que possamos dar livre acesso para Ele, porque Ele quer transformar, quer nos restaurar completamente. Nós não sabemos, ó Deus, quanto tempo ainda temos aqui nesta terra. Que nós possamos aproveitar esta oportunidade de voltar para Jesus. Essa oportunidade de tomar a decisão em favor de Jesus Cristo. Continue abençoando toda a tua igreja, todo o teu povo. E que a pregação do Evangelho continue avançando. Hoje e sempre, em nome de Jesus, oramos. Amém. Um forte abraço para todos vocês. Que Deus vos abençoe. Ao sair deste santo lugar,
pude ouvir a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus.